pois é tarefa da ciência natural não simplesmente aceitar o que nos é dito, mas investigar as causas das coisas naturais. Bernardo, esta curta citação é tirada do livro dos minerais, de uma personagem importantíssima que vamos abordar hoje nesta nossa rúbrica dos cromos medievais. Antes de mais, olá Bernardo, espero que esteja tudo bem por aí. Olá a todos os que nos ouvem, é isso mesmo. Vamos falar sobre São Alberto Magno, doutor da Igreja, que viveu durante o século XIII, também chamado como doutor universal pelos católicos, e foi canonizado em 1931. Portanto, o doutor universal, porque este senhor era uma verdadeira enciclopédia ambulante, não é? Portanto, ele fazia um bocadinho tudo, não é? Mas já lá iremos. É isso mesmo, é mais um ótimo cromo aqui da nossa caderneta. Exato, interessante como, apesar de ter vivido no século XIII, não é? Portanto, ele terá nascido ali por volta do ano 1200 e morreu em 1280, ele só foi canonizado agora, quer dizer, 1931, mas sim, comparado, foi muito mais recentemente do que a altura em que ele viveu, não é? Mas, por acaso, esta diferença é interessante neste caso, mas pronto, as coisas nem sempre são rápidas, não é? Mas, então, o que é? Eu acho que ele até foi beatificado uns séculos antes. Acho que ele foi beatificado no século XVII, exatamente. Estou a ver aqui na Wikipédia. 1622 foi quando ele foi beatificado e foi canonizado em 1931. Portanto, a Igreja leva estas coisas com muita calma. É importante não ter pressa, não é? É importante... Sim, para não cometer erros. Exatamente. Exato. Mas, ok, então, quem é que foi aqui São Alberto Magno? Onde é que ele surge? Onde é que ele viveu? E por que motivo é que o estamos a incluir aqui nos nossos cromos medievais, não é? Isso é aqui o grande tema do episódio de hoje. Muito bem, ele é alemão, Gonçalo. Ele nasceu na Baviera, na cidade de Lauingen, se não estiver a massacrar aqui o nome da cidade. Bem dito, de certeza. Lauingen, espero eu. Provavelmente ele estudou em Pádua, na mesma universidade onde, uns séculos mais tarde, vamos ter o nosso amigo Galileu. Foi na universidade, como é habitual, que ele estudou os temas que vamos hoje abordar, os contributos dele para as ciências naturais, onde ele teve contacto com as obras de Aristóteles. Ele segue a via religiosa como fará dominicano. Ele entrou para os dominicanos, alguns ali na década de 20, 1223 a 1229, alguns aí pelo meio. Estudou teologia na Universidade de Bolonha, portanto um percurso como dominicano em universidades italianas, e depois voltou para o seu país de origem. Voltou à Alemanha, mas desta vez para a Universidade de Colónia, onde foi escolhido para ser professor de teologia. Não esquecer que a teologia aqui era o doutoramento mais importante da Universidade Medieval. Exato. Só se podia chegar a essa fase depois de ter estudado muita matemática, muita ciência, não é? Exatamente. Da melhor maneira que era possível na altura. Era o coroar da carreira, no fundo, da carreira académica. Era, para quem tinha vocação para isso, não era ensinar teologia. Exato. Portanto, ele depois teve algum tempo em Colónia, na Alemanha, a ensinar teologia, não é? E depois disso foi para aquilo que nós tivemos aqui a ver, não é? Foi para a prestigiada Universidade de Paris, e foi nesta altura que teve um aluno brilhante, que também é muito amigo aqui do nosso podcast, não é? Que é São Tomás de Aquino, não é? Sim. Muito amigo é um Exatamente. eufemismo aqui neste contexto, não é? Porque é aqui uma das grandes inspirações que nós aqui temos. E portanto, mas olhando aqui para este percurso inicial aquilo que estavas a descrever, e o facto de ele agora ter ido para a Universidade de Paris, não é? Estamos aqui a ver uma coisa interessantíssima destes sábios medievais, e em particular aqui do percurso de São Alberto Magno, que é o facto de passarem por universidades por toda a Europa, não é? Portanto, ele no fundo foi um académico, mas não se pode dizer que tenha sido um académico que estudou numa universidade e ficou lá. Não, ele andou por várias universidades, teve contacto com pessoas diferentes, culturas diferentes, não é? Sim, do contexto europeu. Portanto, e estudou e ensinou em vários sítios diferentes, não é? Era uma das formas de fazer circular o conhecimento, era fazer circular os sábios, naturalmente. Não eram fáceis as viagens nesta época, podemos imaginar, são grandes distâncias, mas é verdade, Gonçalo, existe aqui depois uma polinização intelectual, se quisermos usar esta expressão, não é? Entre estes sábios que circulam entre as universidades da Europa e vão passando a sua experiência para as novas gerações. E aconteceu isso entre o São Alberto Magno e o seu aluno São Tomás de Aquino, que no fundo vai também
Eles juntos, Gonçalo, eles juntos vão, num ter espaço de 30 anos, vão ter aqui um papel importantíssimo para o aproveitamento do trabalho filosófico de Aristóteles. Antes de irmos... O batismo do trabalho filosófico. Sim, o Aristóteles de Aristóteles batizado, sim, o Aristóteles batizado, que vai entrar nos currículos medievais graças ao trabalho de São Alberto Magno e do seu aluno São Tomás de Aquino. Mas antes de irmos já a essa parte... sim, desculpa. Mas, antes de irmos, queria só pôr aqui também uma curiosidade que nós já referimos num dos nossos cromos anteriores, não me lembro qual foi, que os dominicanos nesta altura, ou talvez tenha sido no caso Galileu, não me lembro bem, mas os dominicanos nesta altura tinham um voto que não andavam a cavalo, portanto estas distâncias que eles percorriam entre as várias universidades, e aqui em particular São Alberto Magno, que era dominicano também, eles fariam isto a pé, em princípio. Portanto, é aqui um detalhe, só uma curiosidade interessante para... E acho que o São Alberto Magno consta que por humildade fez precisamente jus a isso, mesmo apesar de acumular cargos importantes, de não fazer uso de cavalo. Portanto, que é na altura era para uma pessoa do estatuto dele, era um sinal de humildade. Sim, mas se bem que a ordem dos dominicanos era uma ordem mendicante, não é? Portanto, em princípio, faria parte da sua vocação, mas pronto, naturalmente poder-se-iam abrir exceções para... Exatamente. para cargos mais elevados, não é? Exatamente. E ele, pelo menos... Estas coisas, às vezes, há uma certa dose de lenda também, mas há estes rumores de que ele era uma pessoa muito humilde e não se fazia valer dos seus pergaminhos e do seu estatuto, e procurava viver a sua missão académica com muita humildade. Mas pronto, eu interrompi-te, tu ias aqui introduzir um tema importante. Sim, no fundo é recordar algo que nós já falámos lá atrás, num outro cromo medieval, quando falámos acerca das universidades medievais e do papel da Universidade de Paris. Só recordar que a entrada de Aristóteles no circuito intelectual europeu não é uma história simples. Muitas vezes... não é nada linear. A história que nos contam é um bocadinho esta. Os medievais soterraram o conhecimento greco-romano, mantiveram a Europa presa na Idade Média, não é? Na Idade das Trevas, e se não fossem os árabes, se não fosse o mundo muçulmano, ter-se perdido para sempre a cultura greco-romana, e que Aristóteles só entrou na Europa graças aos avanços políticos e às ocupações dos muçulmanos, nomeadamente na Península Ibérica. Bom, não é bem assim, e eu fiz aqui uma procura dos números. Nós somos dois engenheiros e gostamos muito de trabalhar com números, e aqui os números ajudam. Aqui dos números das traduções, para termos um bocadinho uma noção do volume de traduções que estamos aqui a falar. E, portanto, quando falamos do século XII e do século XIII, da entrada desta enxurrada de obras aristotélicas que entra um pouco por toda a Europa, nós temos que ver que há dois canais principais de entrada destas obras. Há um canal grego, chamemos-lhe assim, através de Bizâncio. São fontes do Império Romano do Oriente, tradutores bizantinos que estão a trabalhar em Bizâncio, a atual Istambul, e que fazem-nos chegar as obras de Aristóteles traduzindo-las do grego, porque naturalmente Bizâncio é uma capital grega. E, portanto, era a cultura dominante na parte oriental do Império. Que depois, exatamente, é isso depois mesmo. Quando caiu a parte ocidental, no fundo, foi a continuação do Império, não é? Tinha esta cultura como cultura dominante. E estas traduções naturalmente seriam melhores, não é? Porque são diretos da língua original. Podemos imaginar que, de certeza, que muito se perdia na tradução de grego para o árabe e depois do árabe para o latim. Sim, essa é a questão. É que os tradutores de Bizâncio traduziam uma única vez, não é? Traduziam do grego para o latim, e isso dava origem a traduções mais fiáveis. Este trabalho de traduzir Aristóteles do grego para o latim, que é sobretudo intenso aqui no virar do século XII para o século XIII, temos tradutores como Jaime de Veneza, em Constantinopla, e temos também tradutores na Península Itálica, na Catânia e na Sicília. Mas este trabalho começa mais cedo. Nós também falámos no nosso primeiro cromo de todos, quando falámos no Boécio, no primeiro episódio dos cromos medievais. Também comentámos que o Boécio traduziu obras do grego para o latim. O Boécio era um intelectual completo. Sim, e também traduziu Aristóteles, né? Mas traduziu as poucas obras que na altura existiam e circulavam. A grande vantagem aqui é que vai haver mais obras em circulação na Idade Média. Essa é a grande vantagem. Sim, isto também por uma questão que nós já aqui referimos noutros episódios, não vale a pena aprofundar muito, mas só lembrar talvez àqueles que não tenham assistido que na parte ocidental do Império a língua dominante era o latim, e estas obras, a maior parte delas estava em grego, não é? E quando se deu esta quebra entre o Império Oriental e o Império Ocidental, mesmo, e o Império Ocidental depois caiu, não é? Quando se dá esta quebra, no fundo há uma
perda de contacto com a língua grega, não é? Que antes era muito mais fácil e, no fundo, há aqui uma perda, não é que perda de não é contacto que tenha no desaparecido. Ocidente, perda de contacto no Ocidente. Não é? No Ocidente, exato, no Ocidente. Naturalmente, haveria pessoas que saberiam falar, não é? Mas não havia a facilidade de comunicação que há hoje e a facilidade de troca de informação e de ensino massificado que há hoje e de viagens e tudo, não é? Portanto, no fundo, o Império Ocidental perdeu o contacto com a língua grega e, portanto, deixou de conseguir ler estas obras. Mas não foi... Pronto, foi um processo chato, mas que... Não, mas e Aristóteles não se perdeu no grego original no Império Romano do Oriente, não é? Esse é que é um ponto que convém ficar claro, não é? Não se perdeu Aristóteles no Oriente. Aristóteles andou um pouco desaparecido, mas nunca completamente ausente, mas o número de obras era mais escasso. Até cerca do século XII, século XIII. E sabia-se da existência dele, tanto pelas enciclopédias de, por exemplo, claro que sim. Santo Isidoro de Sevilha, que já aqui referimos, e portanto, sabia-se que ele existia, simplesmente não se tinha a obra original, porque sabia-se que ele existia de pessoas que ainda só sabiam grego e que o comentaram, não é? E quando nós olhamos aqui para as obras principais do Aristóteles, só para falarmos aqui sobre alguns números, por exemplo, o livro Aristóteles Física, ou da Física, entra pela Europa através de 371 traduções do grego, comparando com traduções, o que eu quero dizer aqui é manuscritos. Portanto, cerca de 371 manuscritos chegam até nós em grego, 184 chegam até nós em árabe. Portanto, mais do dobro dos manuscritos vieram pela tradução grega. O De Cello, o livro dos céus de Aristóteles, 190 do grego versus 173 do árabe. Aqui uma pequena diferença apenas de vantagem para o grego. Da Geração e Corrupção, 308 manuscritos do grego, contra 48 apenas do árabe. Portanto, o livro de Geração e Corrupção muito mais representado nos testemunhos de manuscritos em língua grega, por exemplo, e assim por diante. Ou seja, há aqui uma vantagem, por vezes grande, por vezes pequena, uma abundância de manuscritos gregos. Atenção que quem está a ouvir que seja um arqueólogo ou um historiador pode dizer assim, bom Bernardo, mas são os números que sobreviveram, isso não nos diz os números que estavam em circulação. É verdade, quer dizer, isto é uma questão um bocado probabilística, não é? Mas o que eu estou a querer dizer é como chegaram até nós mais manuscritos de Aristóteles do grego do que do árabe, portanto traduzidos do grego para latim, do que do árabe para latim, estamos aqui um bocadinho a querer contestar essa narrativa típica de que o único canal de entrada de Aristóteles na Europa foi por via árabe. Essa ideia... Eu ia só aqui acrescentar uma coisa também, ao mesmo tempo é natural, não é? A nossa afinidade cultural com os gregos é maior do que com os árabes, não é? O Império do Ocidente o Império do Oriente era um Império cristão, apesar de tudo, não é? Portanto, tínhamos menos divergências com eles do que com os árabes. Mas aquilo que eu percebi, e não sei se ficaste com a mesma opinião daquilo que andaste a ler, é que o motivo pelo qual se dá tanta importância também a estas traduções árabes é porque foram as primeiras a chegar, ou seja, ou pelo menos foram as que, principalmente no início deste redescobrir de Aristóteles, foram os comentários de vários árabes muito importantes que estiveram na origem disso. Ou seja, exatamente. Não me parece que tenha sido tanto pelo número, ou seja, por terem sido mais daqui ou mais dali, mas mais pelo timing, ou seja, pela altura em que chegaram. Parece-me que, daquilo que percebi, as traduções árabes chegaram primeiro. E depois, naturalmente, eu não sei se queremos a versão melhor, não é? Eu já não tenho a certeza se realmente há aqui uma vantagem cronológica das traduções árabes. O que é um facto, como tu dizes bem, é que o que foi super importante para isto não foi só traduzir. Traduzir foi muito importante, fez parte do processo de transmissão, mas são os grandes comentadores de Aristóteles que vão contribuir para a disseminação da obra de Aristóteles. E há aqui, no fundo, duas fases. Há os comentadores árabes de Aristóteles, estamos a falar de Avicena e Averroes, por exemplo, o Ibsina e o Ibn Ruks, não é? Que depois nós latinizamos como Avicena e Averroes, que no fundo foram importantíssimos comentadores árabes de Aristóteles. Essa é uma primeira fase. E numa segunda fase nós temos São Alberto Magno e depois São Tomás de Aquino a comentar esses comentários e a fazerem eles mesmos os seus comentários com base nas traduções de Aristóteles. Os comentários, não é? Ou seja, atenção que isto não é uma questão de acumular de erro. Eles tiveram acesso ao mesmo tempo aos comentários dos árabes, aos livros de Aristóteles, mas também a estas traduções de Aristóteles. E, portanto, eles puderam ler o Aristóteles primeiro, não é, traduzido, e depois ler os comentadores árabes e comentar eles mesmos, como cristãos latinos, comentar eles mesmos estas obras, não é? Portanto, como tu dizes, os comentários foram muito importantes
tanto ou mais do que até as traduções. Claro que não haveria grande vantagem sem as traduções estarem feitas, não é? Mas foi o comentário de Aristóteles que despoltou aqui o interesse e o disseminar também destas obras, não é? Que depois também vai motivar a tradução. E no fundo, este aqui é o motivo pelo qual estamos a pegar neste tema aqui, não é? Porque um dos papéis importantes de São Alberto Magno foi precisamente fazer um comentário, vários comentários, comentou intensivamente estes comentários a Aristóteles feitos pela Avicena, pelo Averroes, não é? E alguns dos seus trabalhos mais importantes são precisamente estes. Mas... Também é preciso dar só aqui mais um detalhe histórico, Gonçalo, que é a importância de Toledo, numa Península Ibérica ainda ocupada. É muito importante ter a noção da presença de sábios cristãos sob território muçulmano na Península Ibérica, que aprenderam árabe e que ajudaram à tradução do Aristóteles traduzido para árabe para latim. E estou a falar em concreto de nomes como o Gerardo de Cremona ou o Miguel Escoto, que estiveram ativos nestes séculos XII e XIII em Toledo e que garantiram que traduções árabes passariam para o latim e entrariam na Europa Ocidental, não é? E lá está. E aqui a proximidade geográfica entre o Al-Andalus e a Europa Ocidental é muito maior, não é? Do que a distância que há para Bizâncio, por exemplo, não é? E explica porque é que o caminho Bizâncio, que até culturalmente era o que fazia mais sentido, não é? Mas o caminho Bizâncio, que era vir do grego para o latim, era um caminho que em termos de logística não era tão fácil como o caminho, por exemplo, do Toledo para Paris, que é muitíssimo mais curto, não é? E, portanto, apesar de não ser a tradução ideal, porque é grego, árabe, latim, tem a vantagem da distância, não é? É que o Gerardo de Cremona ou o Miguel Escoto podem mais facilmente chegar a uma tradução do árabe para o latim ao centro da Europa. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Agora, acho que é importante introduzirmos aqui o motivo, aliás, temos vindo a introduzir, mas um dos motivos principais pelo qual São Alberto Magno é tão importante aqui, em termos de cromo medieval, no podcast de Café, Ciência e Fé, não é? Portanto, por um lado, ele um bocadinho com os seus comentários a Aristóteles, não é? Ele acabou por salvar, entre aspas, o Aristóteles. Em que sentido, não é? É que o Aristóteles, muito por influência destes comentários árabes, estava a ser um bocado condenado na Europa Ocidental, não é? Achava-se que não seria, que ele teria muitas opiniões que não seriam compatíveis com a nossa fé. E algumas não eram, não é? Algumas não eram. Sim, algumas não eram. Ele era pagão. A eternidade do mundo não é a mais óbvia. O mundo era eterno para Aristóteles e para o cristão essa teoria não era admissível. Exato, mas aqui o São Alberto, os comentários que ele fez a Aristóteles foram fundamentais para se perceber que era possível pegar no trabalho dele, no trabalho de Aristóteles, e adaptá-lo à nossa visão cristã e até enriquecer a compreensão da visão cristã com base neste trabalho de Aristóteles. E isto foi o início o início ou uma contribuição muito importante de um movimento que depois não vai parar, mas terá aqui, podemos dizer, não queria dizer o auge, mas é a única expressão que vem à cabeça aqui com São Tomás, não é? Com a ligação, o casamento entre Aristóteles e a teologia cristã. Eu acho que pode dizer o auge. Acho que podes dizer o auge, não na perspectiva de que São Tomás de Aquino foi o auge da ciência medieval, não é isso que estamos a dizer, não é? Mas que ele foi o auge da teologia medieval harmonizada com as ciências, isso de longe. Sim, ou pelo menos em termos de desenvolvimento, não é? Porque, entretanto, pronto, há detalhes e vai-se compreendendo melhor, mas talvez tenha sido o que deu o empurrão maior, esta ligação entre Aristóteles e o cristianismo. E podemos dizer que Alberto e que o seu aluno Tomás, os dois juntos, pacificaram o saber pagão de Aristóteles, pacificaram-no no coração da Europa Ocidental, não é? Em todas as universidades, em todas as cortes, em todas as catedrais, não é? Entre o clero, ou seja, eles pacificaram estes dois mundos, não é? O mundo da teologia cristã com o mundo do saber mundano pagão, não é? E isso é o mérito destes dois, professor e aluno. Depois isto tornou-se comum, não é? Mas eles foram os mais importantes
harmonizadores destas duas perspectivas, não é? E Daí isto está. que- Daí, nós até devíamos fazer deles nossos patronos, não é? Porque nós, que Café, Ciência e Fé, não estamos aqui a inventar nada de novo, não é? Isto foi este trabalho que começou lá atrás, não é? Talvez com Santo Agostinho, eventualmente podemos dizer com Santo Agostinho, não é? De harmonizar a ciência com a fé ou com a razão, atinge este auge teológico, não é? De harmonização, eu acho, com estes dois homens, não é? Com Alberto e com Tomás. Exato. E ao ponto de termos mais tarde, muito recentemente, o Papa Bento XVI a dizer que são os três pilares da nossa civilização ocidental, não é? A fé, o monoteísmo de Jerusalém, Sim. A filosofia grega, que vem precisamente Certo. daqui, não é? Que foi incorporada aqui nesta altura, pelo menos de forma... Foi a altura em que... foi uma das grandes pontes na incorporação desta filosofia grega na nossa civilização, foi aqui o São Alberto Magno e São Tomás de Aquino, e é depois o Código Civil romano, que pronto, A civilização romana, sim. não iremos abordar aqui hoje. Mas pronto, isto é na parte da filosofia, e uma parte muito importante da filosofia é aquilo que nós hoje, que na altura se chamava a filosofia natural, que é a parte que nós hoje diríamos que é a parte mais científica, não é? Portanto, que é a parte Certo. que diz respeito mais à física, à química, à botânica, essas coisas assim, que tipicamente hoje se classificam como ciências, não é? Portanto, queres falar aqui um bocadinho do trabalho de São Alberto Magno? Sim, a obra neste de domínio? Alberto Magno é enorme. Estamos a falar de 38 volumes. A sua obra completa são 38 volumes, que abrangem temas tão variados como a lógica, a teologia, a botânica, a geografia, a astronomia, a astrologia, a mineralogia, já falaremos um bocadinho mais sobre isso, a alquimia, a zoologia, a fisiologia, a frenologia, a justiça, o direito e ainda temas como tratados da amizade e tratados do amor. Nas suas obras científicas, e isto é um ponto muito importante, o Alberto não se libertou, ou melhor, não se limitou a compilar o que já existia, não é? Ou seja, a copiar, porque alguém poderia dizer sempre, bom, mas estes medievais eram grandes compiladores, não é? Iam buscar outras coisas antigas, dos gregos sobretudo, e o que eles faziam eram grandes enciclopédias. Bom, não é verdade. No caso de Alberto Magno, ele incluiu nas suas obras, certamente conhecimento anterior, não é? Todo este é um processo de continuidade, mas incluiu o resultado das suas próprias investigações empíricas. E podemos dar aqui dois exemplos, Gonçalo, que ele, no campo da embriologia, identificou órgãos em ovos, não é? Em ovos fertilizados, não é? Já em desenvolvimento, portanto foi muito importante o seu contributo nesta área. Uma área que ele não foi provavelmente o primeiro a estudar, mas inovou de forma importante e deixou depois conhecimento nesta área. Mais importante ainda, talvez, na mineralogia. Eu fiquei absolutamente impressionado, Gonçalo, quando descobri o seu livro dos minerais, que é um livro que, ainda por cima, nós podemos descarregar na internet. O livro está disponível para consulta, está naquele site archive.org. Depois podemos partilhar também este link para quem quiser procurar e ver por si próprio. É uma edição do século XX, uma tradução para inglês do livro dos minerais de São Alberto Magno. Eu acho que era interessante, Gonçalo, nós já aqui à laia de segunda parte deste episódio curto, olharmos aqui para o índice, para também não assustar os nossos ouvintes. Não vamos ler o livro. O livro são cerca de 339 páginas. Isto é um episódio sobre São Alberto Magno, não é um audiobook. Atenção. Exatamente. Não, e reparar uma coisa, não é? Eu disse há pouco que a obra dele são 38 volumes, não é? Agora reparem, a edição da Clarendon Press de Oxford, de 1967, do livro dos minerais, não é? Que é uma tradução de Dorothy Wyckoff. Esta tradução em inglês ocupa 339 páginas. Atenção, e o homem fez 38 livros, escreveu 38 livros na sua vida. Mas eu queria só, muito rapidamente, passar em revista a tábua de temas, não é? O índice das matérias, não é? Deste livro, para nós ficarmos um pouco com uma noção do que é este livro dos minerais. Então eu vou passar aqui, só muito rapidamente, passar uma vista rápida pela tábua de matérias deste livro. O livro dos minerais tem várias partes. Na sua primeira parte, no seu primeiro livro, há um tratado sobre as pedras em geral. O segundo tratado é acerca das propriedades acidentais das pedras, as cores, a dureza, a sua porosidade, a sua fissibilidade e assim por diante. No segundo livro temos 3 tratados, acho eu, vou só percorrê-los aqui rapidamente. No primeiro tratado temos as causas dos poderes das pedras, no fundo o que é que cada pedra tem o poder para causar, não é? Como ente causal. No segundo tratado temos as pedras preciosas e os seus poderes.
Depois, no terceiro tratado acerca das pedras preciosas, há ainda um tratado que tem a ver com o seu trabalhar, não é? E o uso das pedras em representações, não é? Eu imagino que este capítulo seja algo que tenha a ver com a própria arte de talhar as pedras preciosas. Depois, no seu terceiro livro, ele passa para os minerais. O terceiro livro sobre minerais tem 2 tratados, um sobre a substância dos metais e o segundo tratado sobre as propriedades acidentais dos metais. Mais uma vez, a sua solidificação, a sua liquefação, a sua maleabilidade, a sua cor, o seu sabor, o seu cheiro, a sua capacidade ou não de ser consumida através do fogo e assim por adiante. E no livro quarto, ele trata dos metais tratados individualmente, ou seja, as propriedades do estanho, que é um dos tratados, da prata, do cobre, do ouro, do ferro, e depois ainda, no seu último livro, muito interessante este livro, minerais que ele considera intermédios entre as pedras e os metais. Ele aqui fala de elementos como o sal, o arsénico. É muito interessante isto porque consta que ele foi uma das primeiras pessoas a estudar cientificamente o arsénico, o nitrato e outras substâncias. E foi assim uma vista rápida do conteúdo, não é? Eu queria aqui só perguntar aqui 2 coisas que acho que é importante provavelmente esclarecer. Portanto, uma falámos, não agora, mas há pouco falámos que ele foi assim um dos primeiros a estudar, um dos primeiros não, mas teve aqui contribuições importantes no ramo da alquimia, e eu lembrei-me de referir que a alquimia foi um dos precursores da química em termos de história da ciência. Portanto, na altura estava tudo misturado, não é? Mas foi um precursor importante da química que temos hoje em dia, depois de se fazer uma certa purificação, não é? Não, e ainda bem que comentas isso, porque o século XX, na história da ciência, e é um trabalho que ainda continua, demonstrou a importância da chamada corrente hermética, destas tradições mais herméticas ao longo dos séculos, e a alquimia fez parte dessa corrente hermética, a importância que essas disciplinas tiveram para a história da ciência. Depois foram purificadas dos seus elementos mágicos, sobretudo, não é? Mas é um tema que está super quente em História da Ciência. Nós recomendamos o trabalho do professor Lawrence Principe, por exemplo, um professor em Johns Hopkins, que estuda precisamente a história da alquimia e a sua relação com a história da ciência, para não termos esta ideia, não é, erradíssima, de que a alquimia era obscurantismo ou que atrasou a ciência. Isso é uma ideia que em história da ciência não se pensa de todo assim. Os historiadores da ciência não pensam assim. Pelo contrário, estão a estudá-la ativamente para perceber a importância que ela teve para o surgimento da ciência e, obviamente, da química, não é? Que é a ciência mais óbvia e moderna. Ia perguntar isso e aqui acho que é importante esclarecer. Quando estavas aqui a descrever o índice deste livro sobre os minerais do São Alberto Magno, estavas aqui a falar dos poderes das pedras. Mas o que é que ele quer exatamente dizer com isto? Não é? Porque isto hoje em dia é uma linguagem que, se nós falarmos assim nos dias de hoje, isto provavelmente pode dar alguns mal-entendidos, não é? O que é que ele quer dizer com isto, dos poderes das pedras? Boa pergunta. Não, estamos a falar de linguagem aristotélica. É preciso ver que, quando lemos uma obra medieval, quase sempre temos que ter atenção ao jargão aristotélico. E em Aristóteles, os poderes das coisas naturais são o que as permitem atuar com causas. Poderíamos, por exemplo, dizer, em linguagem aristotélica, que um dos poderes de um martelo é quebrar uma rocha, por exemplo. Porquê? Porque o metal que constitui o martelo tem o poder de quebrar materiais mais frágeis, como, por exemplo, uma rocha ou um vidro. Portanto, é neste sentido, poder como poder causal. E também é interessante, mais uma vez, verificar que em filosofia da natureza, a partir aí do final do século XX, a partir dos anos 60, 70, 80, começamos a ver filósofos da natureza, são século passado, estamos a falar de há 50 anos atrás, surgir um novo interesse na comunidade académica de filosofia da natureza pelo recuperar de conceitos aristotélicos, como, por exemplo, estes dos poderes causais. Portanto, esta linguagem dos poderes causais é uma linguagem que está completamente atual no mundo académico da filosofia da natureza. Então, quando se fala aqui, por exemplo, de poder das pedras, pode ter a ver, por exemplo, com a sua rigidez, não é? Com por exemplo, capacidade, sim. A capacidade, por exemplo, que uma pedra tem para riscar um metal ou algo desse estilo, não é? Pode ser... Precisamente. É este tipo de análise que se estuda, por exemplo, em geologia. Por exemplo, a dureza de diferentes minerais. Este é um dos critérios para avaliar, não é? Se é capaz de riscar outros minerais. Portanto, pode ser algo deste estilo. Ou, por exemplo, o poder de fazer uma faísca, por exemplo, não é? A partir de certos tipos de rocha, não é? Que quando são
esfregados um contra o outro, podem permitir fazer surgir uma faísca, por exemplo. É nesse sentido, é no sentido de poder causal, não tem nada a ver com magias, nem com génios escondidos na rocha, não é nada disso. Não é nada animista isto. Exato. E pronto, já estamos aqui a chegar próximo do final, mas ainda Sim. queríamos aqui comentar que ele, pronto, também tem aqui 3 volumes muito importantes, não é? Sobre as sentenças de Pedro Lombardo, que são algumas das suas obras, algumas das obras mais importantes aqui de São Alberto Magno, não é? E ele escreve também, aqui de forma mais ou menos que seria habitual na época, imagino, não é? Ele escreve também a sua Suma Teológica em 2 volumes. Nós, quando ouvimos Suma Teológica, normalmente pensamos em São Tomás, não é? Mas, no fundo, Suma Teológica significa que é o resumo da teologia, não é? Sim, Portanto, era muito comum. Era Eu acho que ajuda, diferente. se calhar, ajuda um bocadinho para quem está a ouvir pensar que estas sumas teológicas, que há várias ao longo da Idade Média, não é? A mais famosa é de São Tomás, mas há várias, eram no fundo sebentas, não é? Sebentas que um professor, na sua maturidade académica, escrevia para benefício dos seus alunos, não é? Para efeitos pedagógicos, para fins pedagógicos. E aqui, Gonçalo, quando tu dizes que estas obras são as mais importantes de São Alberto Magno, estamos a referir-nos aqui ao impacto académico delas em várias gerações de estudantes, porque apesar de aqui no Café Ciência e Fé nós estarmos sobretudo mais fascinados com, por exemplo, o livro dos minerais e as obras que ele escreveu nas ciências naturais, não é? O impacto nos estudantes foi muito mais importante, por exemplo, nos 3 volumes das Sentenças de Pedro Lombardo, que também é uma obra teológica, e na sua Suma Teológica. Essas foram as obras que mais impactaram as gerações de alunos que se seguiram. Exato. E, portanto, acho que com isto terminamos aqui um bocadinho só em jeito de conclusão, não é? Referindo qual é que foi, já referimos aqui as obras, não é? Qual foi, no fundo, o grande legado aqui de São Alberto Magno, não é? Portanto, é o ter colocado a obra, ter mostrado que a obra de Aristóteles tinha um grande potencial para melhorar a compreensão mesmo da nossa perspectiva cristã acerca do mundo, não é? E em particular, como Aristóteles também falava de filosofia natural, a aplicação e o desenvolvimento desta filosofia natural também, não é? Que aquilo que nós hoje chamaríamos ciência, não é? E, pronto, aqui um bocadinho para os que trabalham nesta área, não é? Dizer que São Alberto Magno é o padroeiro dos cientistas, não é? Portanto, sim, a Igreja Católica considerou padroeiro dos cientistas no longínquo ano de 1941. Sim, muito importante. Exato, longínquo, mas não tão longínquo como a vida Não tão longínquo como a vida dele, não é? Exatamente, é tudo relativo. O longínquo é um bocado relativo, não é? E depois também achámos aqui também piada partilhar com os nossos ouvintes que o nome de Alberto Magno é tão valorizado, não é? Um pouco por toda a parte, que o nome dele foi dado a vários seres vivos e várias descobertas que ficaram com o nome dele, não é? Como forma de honrar a sua memória e os seus contributos. Temos aqui alguns exemplos. Temos uma bactéria, vamos começar com uma bactéria, a bactéria Agrobacterium albertimagni, é uma bactéria que recebeu o nome, até aqui não é assim super emocionante, mas depois temos uma espécie de plantas chamada Alberta magna, que também tem o nome dele. Temos um crustáceo. Alberta magna, muito Alberta magna. Temos um crustáceo chamado Bodigiella albertimagni. Temos um fóssil de um braquiópode que recebeu o nome de Albacfe albertimagni. E depois, por fim, talvez aqui a parte, mas o que eu gosto mais, falo aqui pessoalmente, o asteroide 20.006, que recebeu o nome Albertus Magnus. São aqui os exemplos de entes naturais, não é? Vivos e não vivos, que receberam o nome deste grande sábio medieval. Exato, porque isto realmente, fazer uma homenagem dando o nome dele a uma bactéria parece um bocado... Essa parte, por isso eu comecei por essa que era para acabar bem, né? Porque essa realmente é uma bactéria. Bom, temos que perceber qual é que é a importância dela, por acaso, porque ela tem aqui um nome misterioso, não é? Agrobacterium. Será que isto tem alguma utilidade agrícola? Temos que investigar o que é esta Agrobacterium albertimagni. Já ficámos agora com este trabalho de casa. Exato. E pronto, acho que tendo visto aqui, isto foi, assim, eu não diria um episódio 2 em 1, foi um bocado um episódio 1,5, vá, porque falámos de Alberto Magno e também tocámos um bocadinho em São Tomás de Aquino, não é? Mas pronto, sim, mas com isto... vamos ter mais hipóteses de falar São Tomás de Aquino, não é? Não vamos ficar só por aqui, não é? Exato. Mas sim, tens razão. Foi assim um pouco professor e aluno, foi assim um pouco, não foi um 2 em 1, mas um 2,5. Já começámos a introduzir um bocadinho. Já começámos a introduzir um bocado de tempo. Nós vamos querer também fazer um episódio, ou até quem sabe mais, sobre os contributos de São Tomás de Aquino na área das ciências. E esta, hein?
Não é só conhecido pela sua teologia. E lá chegaremos, e lá chegaremos. Lá chegaremos. E pronto, esperamos que tenham gostado mais este cromo medieval, não é? Com um papel tão Este é um importante cromíssimo. no Este é um desenvolvimento. cromíssimo. Sim. Tanto é que é o doutor universal, não é? Portanto, ele seria... Este senhor seria uma enciclopédia, não é? Se Ambulante, Santo Isidoro sim. de Sevilha escreveu uma enciclopédia, só Alberto Ele Magno era uma isso. enciclopédia. Era uma enciclopédia. Exato. E é doutor da igreja, muito importante para nós católicos. Sim. E santo, padroeiro dos cientistas. E Bem, santo. obrigado Bernardo por este bocadinho, esperamos que tenham gostado. Até ao próximo cromo. Até ao próximo cromo. Se este tema da relação da ciência com a fé é algo que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque nós voltamos em breve com novos temas. Até à próxima e Até à próxima. fiquem bem. Obrigado Bernardo, um abraço. Obrigado. Foi mais um dos nossos cromos medievais. Esperemos que tenham gostado deste episódio, desta rúbrica em que mostramos os vários sábios que fizeram um trabalho científico ou intelectual importante durante a Idade Média. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.